Fala pessoal, hoje nós vamos comentar aqui sobre o balanço da Sanepar, vamos falar sobre preço teto, preço justo, o que esperar da ação, vou mostrar gráfico ali para vocês, as janelas de oportunidade que a empresa dá, a gente vai comentar também sobre a questão do precatório e sobre esse balanço aí que a Sanepar colocou. É uma ação que está sendo muito discutida aí porque tem muitos influenciadores que estão comprando, tem muita gente que gosta do papel, tem muita gente que não gosta do papel, a gente vai falar bastante sobre ela aqui nesse vídeo. Bom, primeiro de tudo, vamos falar do operacional. Então, eles colocam aqui como os destaques do primeiro trimestre de 2025. Eles colocam aqui um aumento do volume faturado de água e de esgoto, um crescimento de ligação de água e de esgoto e o nível de atendimento de água e de esgoto muito interessante aqui. Com relação à questão do financeiro, eles destacam aqui uma receita líquida de 1,8 bi, que foi um acréscimo de 6,3%, um EBITDA de 1,1 bi, um acréscimo de 44%, tendo uma margem líquida EBITDA de 61,8% e um lucro líquido de 1,2 bi, que foi um acréscimo de 218%. Já com relação à perda de ligação, eles colocam aqui menos 0,9% e uma inadimplência que cresceu 0,8 ponto percentual, ou seja, com relação a esses números aqui de eficiência, a gente consegue ver que a empresa não tem nenhum ponto a se preocupar. A única coisa que eu não gostei na verdade desse balanço aqui foi esse ponto aqui do lucro líquido. Por quê? Porque esse ponto aqui do lucro líquido ele está completamente inflado por conta do precatório. E também aqui o EBITDA também está inflado em virtude disso, o que a gente consegue ver que a empresa ela não fez aqui na sua apresentação de resultados um disclaimer, né, um ponto aqui falando sobre os efeitos não recorrentes, porém, mesmo assim é algo que vai remunerar os acionistas com relação a isso. Quando a gente vai para a questão de gestão de investimentos, eles destacam aqui a implantação do programa de demissão voluntária com payback de 12,6 meses e investimentos crescentes de 14,6%. Então a gente vê aqui que a empresa está procurando aumentar a sua eficiência por conta do PDV e também está querendo investir aqui uma quantidade muito interessante, ou seja, ela não está parada nessas duas frentes aqui que o mercado gosta bastante, que são as despesas operacionais e também os investimentos. Partindo agora para o resultado operacional, a gente consegue ver aqui que a Sanepar ela teve uma paralisação no seu crescimento. Então, no primeiro trimestre de 2023, frente ao primeiro trimestre de 2024, nós tivemos aqui um salto de volume medido de 131,8 para 142,9. E se nós formos comparar 2024 com 2025, a gente vê aqui um salto de 142,9 para apenas 147,8. A mesma coisa aconteceu aqui no volume faturado, ou seja, se a gente for comparar ano contra ano, com base nesse trimestre, a gente consegue ver que tem uma desaceleração aqui interessante com relação à Sanepar, porém, quando a gente está falando desse tipo de empresa que é muito estável, qualquer crescimento é muito bom, porque você está comprando aqui, quando você compra esse tipo de ação, você está comprando uma perenidade, né? Com relação à questão do volume de esgoto, também não foi diferente, um salto aqui significativo de 10,2% com relação ao volume coletado e de 9,3% com relação ao volume faturado, e um decréscimo aqui na taxa de crescimento, para 5,1% e 4,8% em ambos os pontos aqui. Quando a gente vai na questão das ligações, a gente vê aqui que ela está mantendo nas médias, tanto nas ligações quanto nas economias, porque a gente vê aqui que os números dela têm uma inconsistência aqui com relação a isso, ou seja, aqui aumentou, aqui abaixou, aqui aumentou, aqui abaixou, porém se a gente for olhar nos 12 meses a gente consegue colher isso daqui de uma maneira mais interessante, que teve um acréscimo de 1,1%, aqui de 1,2%, e esse número aqui é muito interessante, então eu gostei desse número. Para mim, não me atacou em nada esse ponto aqui, porque a gente está falando de uma ação de saneamento, né? Uma ação que tem receitas extremamente previsíveis, que é um ponto ali que está no best bars, então para mim não me incomoda em nada nesse ponto. E se a gente for colocar também a questão do primeiro TRI, é a mesma coisa, eles tiveram aqui um acréscimo de 2,7% e 2,8%, completamente em linha com o esperado. Quando nós vamos falar aqui da inadimplência, a gente vê aqui que ela tinha uma inadimplência negativa e foi subindo trimestre contra trimestre, e a gente vê aqui que hoje ela está com uma inadimplência de 0,8 pontos percentual frente ao primeiro trimestre de 2024. Porém, se a gente for olhar aqui nessa ótica, é uma inadimplência completamente controlada para esse tipo de empresa. Já com relação às perdas por ligação, eles tiveram um decréscimo de perdas de ligação, saindo de 2,3% em 2024 para menos 0,9% no primeiro trimestre de 2025, que é algo muito bom, ou seja, a eficiência da empresa
tá aqui, está fazendo o dever de casa. E já com relação a esses números aqui de margem EBITDA, ROI anualizado, ROIC anualizado, eles destacam aqui números muito expressivos, porém, como a gente viu, esses números aqui estão inflados por conta dos efeitos não recorrentes do precatório. Então aqui eles já colocaram um precatório nesse balanço, então esse ponto aqui fica até difícil da gente analisar com relação a isso por conta que eles colocaram aqui o precatório. Se a gente for olhar a receita líquida da empresa, a gente consegue ver aqui também que está tendo um salto. Novamente, a questão do precatório conta bastante para isso, porém, a gente consegue ver um acréscimo trimestre contra trimestre, então a empresa aqui também está fazendo um ponto interessante. Já com relação ao EBIT e ao EBITDA, eles colocam aqui um salto muito grande, e isso tudo aqui fica muito complexo de analisar, muito difícil por conta do precatório. Já com relação ao que a gente consegue ver aqui que não está distorcido, são os custos e despesas no impacto do EBITDA. Então a gente consegue ver aqui que saiu de 790 para 924 e agora eles já tiveram um decréscimo muito interessante de 25% com relação a esses custos de despesas, que tudo bem, aqui teve um aumento muito grande no primeiro trimestre de 2024, porém, se a gente for comparar aqui com 2023, foi um decréscimo também bem interessante. Isso é muito bom para a empresa, isso é algo que me agrada bastante quando eu analisei esse ponto aqui. Com relação aos investimentos, eu gosto muito de empresa que, mesmo sendo de um setor perene, investe bastante, que é o caso da Sanepar, que é o caso da Engie, no caso de energia elétrica, que é o caso também do Banco Itaú, no caso do setor financeiro. Então a gente consegue ver que os investimentos estão saltando bastante aqui nesse ponto, e a frente que eles estão investindo é nessa composição aqui de água e esgoto, basicamente. A parte do outros é bem insignificante, tanto nos investimentos quanto nas receitas, né, que a gente consegue ver aqui que é um percentual muito pequeno, e o foco deles aqui está de fato na questão do esgoto. Então, ano contra ano, eles estão aumentando aqui os investimentos no setor de esgoto, e a origem dos recursos para esses investimentos estava num ponto alto aqui para a questão dos recursos próprios e baixo para a questão dos terceiros, né, banco, principalmente aqui em 2023. Depois eles mudaram para 100% de terceiros e eles voltaram agora para recursos próprios, ou seja, a empresa está fazendo aqui uma desalavancagem com relação à sua dívida por conta do cenário de juros atual. Já com relação à sua dívida líquida e sua alavancagem, a gente consegue ver aqui que o ponto da dívida é muito controlado, porque eles estão aqui fazendo um 1,5 de EBITDA, ou seja, 1 ano e meio praticamente de geração de caixa, eles conseguem quitar essa dívida, e a composição da dívida é bem variada. Então eu tenho aqui TR34, IPCA, DI, IPCA FIP, tem também TJLP, taxa de juros de longo prazo, euro. Então é uma composição de dívida bem diversificada aqui, com esse ponto que pode aumentar por conta do cenário de juros atual, porém a gente consegue ver que a empresa consegue gerar muito caixa. Então, se nós formos comparar aqui ano contra ano, ela vem aumentando a sua geração de caixa exponencialmente, como um reloginho aqui muito interessante, que isso traduz em dividendo. Já com relação ao custo de capital de terceiros, eles destacam aqui uma diminuição, né, com relação a isso, frente de 2023 até 2025, o que é algo muito bom, muito interessante, como eu já expliquei no slide anterior. Um ponto que eu gosto muito, vocês sabem, é a questão das empresas que têm crescimento de dividendos. Então, se a gente for olhar aqui a Sanepar, ano contra ano, ela tem um crescimento de dividendos. Aqui ela teve um decréscimo, né, em 2020 por conta de efeitos que vocês já sabem do que aconteceu aqui nesse ano. Porém, se a gente for olhar numa taxa a longo prazo, ela cresceu os dividendos. Então, você que comprou aqui em 2017, 2018, com base na cotação, hoje o seu dividendo em 2024 é muito maior, por conta do seu dividendo pelo preço que você pagou, o que é algo muito interessante para esse tipo de empresa que cresce, é estável, gera muito caixa e distribui um provento interessante. Isso não é para menos, porque a sua receita líquida e o seu lucro líquido também estão crescendo. Então, ano contra ano, ela vem crescendo o seu lucro líquido e sua receita líquida como um reloginho. Então, se a gente for traçar aqui uma linha, é uma linha reta. Esse daqui é um excelente trabalho que a Sanepar faz, mesmo sendo uma empresa estável, mesmo sendo uma empresa que está ali num setor extremamente perene, que não tem como crescer muito, ela entrega resultado atrás de resultado, lucro atrás de lucro, sempre crescente, e também a sua receita líquida sempre crescente. Bom, nesse gráfico a gente consegue ver a cotação e o lucro líquido, então a gente consegue ver que eles andam em linha na maioria do tempo aqui, porém a Sanepar, como eu vou mostrar no gráfico, ela volta e meia tem uma queda sem motivo nas suas cotações. Isso daqui abre uma janela de compra excelente para a ação, e você que é investidor de longo prazo, que você comprar nessas baixas aqui
onde o mercado está batendo sem nenhuma justificativa plausível, sem nenhum ponto aqui que de fato justifique essa queda, você consegue fazer o valor do carrego valer muito a pena e entregar um resultado muito bacana para sua carteira de dividendos e também para sua carteira de ações. Bom, então vamos agora com relação ao preço teto. Eu peguei aqui o dividendo pago nos últimos 4 anos aqui, fiz o resultado anualizado, deu R$ 1,41, e aí eu dividi conforme na fórmula do preço teto por 6%. Fazendo essa conta, a gente chega num preço teto de R$ 23,50 para a Sanepar 11. Então a gente vê aqui que tem um descolamento, ou seja, ela não bate o preço teto, ela tem que cair bastante para chegar no preço teto dela aqui. Porém, como eu vou mostrar para vocês, a Sanepar é uma máquina de crescimento. Então, se ela continuar crescendo nessa taxa aqui, a gente vai ver que os dividendos dela vão superar muito em relação ao valor que você vai pagar. Por quê? Porque você vai pagar um dividend yield com a tela de hoje baixo, porém o carrego vai fazer você ter um crescimento muito interessante no longo prazo. Então, se você comprar, talvez hoje, ela não está tão interessante, porém quando ela entra nos valores que eu vou mostrar aqui para vocês, com as quedas que eu vou mostrar aqui para vocês, ela pode ser sim um investimento muito interessante. Bom, e quais são esses valores, quais são os momentos que eu destaco aqui? Como você pode ver, o gráfico da Sanepar é um gráfico bem bonito, é quase uma bala, né? Uma linha reta aqui, porém ele tem quedas muito acentuadas em determinados pontos. Então aqui ela saltou de 3,9 para uma queda de 40%, né? E ela fez aqui um tempo muito interessante nessa queda. Ou seja, se você fez o aporte nessas regiões aqui, hoje você está colhendo ótimos frutos, porque foi uma queda ali que de fato aconteceu e ela trouxe bons retornos no longo prazo para esse investidor que comprou aqui. Aqui novamente ela tem uma queda exponencial, tá certo? Do seu topo até o seu fundo, 43% de queda e uma retomada bem interessante aqui de 31% mais os dividendos. Então a gente consegue ver que a Sanepar é uma ação que abre muitas janelas de oportunidade porque ela tem quedas muitas vezes injustificadas, aqui mais uma queda de 16%, 17% basicamente, aqui novamente mais uma queda. Então ela é uma ação muito volátil que você sempre tem que evitar comprar topo, porque se você comprar topo, como ela está aqui agora, você pode acabar ficando preso com um preço médio muito ruim para o papel. E se você sabe que ela tem essa movimentação aqui, que ela abre boas janelas de compra sempre em determinados períodos, ela fica bastante tempo nesses períodos, depois ela dá uma porrada, que a gente consegue ver uma queda de 42%, né, nessa região aqui, e depois, né, partindo dessa queda aqui, ela tem aqui um aumento muito bacana com base no seu topo de 30%, ou seja, ela entrega um crescimento muito bacana, com um ponto aqui de julho de 2020 até agosto de 2020, até junho de 2025, mais a questão dos dividendos. Então você consegue ver que se você analisar, se você entender esse ponto aqui da Sanepar, você pode fazer ótimas compras, apreciando aqui essa queda, fazendo ali o carrego, porque você sabe que ela está entregando resultado atrás de resultado. Tem pontos positivos aqui na Sanepar, além de ser uma empresa bem gerida, uma empresa que entrega bons dividendos também, a depender do valor que você paga. Então eu entendo que pode abrir uma janela de oportunidade muito interessante aqui se você souber surfar esse momento. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço seu like, seu favorito, peço que você se inscreva aqui no canal, que assista os outros vídeos. Tem um vídeo muito bom aqui do Banco do Brasil, tem a questão do Fundo Imobiliário Gari 11, as ações da Klabin, as ações do Banco Bradesco e outras mais. Um abraço e até mais.